Muito bom estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido muito falado na internet, mas muitas pessoas ainda não conseguem identificar sobre o transtorno de personalidade narcisista. E por que que a gente vai estar trazendo isso aqui hoje? Porque o narcisismo, ele atrapalha e tem acabado com a vida de muitas pessoas. E o próprio narcisista, ele não sabe que ele tem um problema. Então, quando a gente sabe identificar, a gente vai poder ajudar as pessoas, tanto as vítimas como o próprio abusador, como o próprio narcisista. E a Bíblia fala do primeiro narcisista, e já já a gente vai estar correlacionando esse assunto aqui com a espiritualidade, vocês vão entender por que que Deus ele já me pediu para ter trazido esse assunto. Então, primeiro a gente vai entender o que é narcisismo. É a condição que a pessoa ela se sente grandiosa, se sente superior aos outros. Olha, já vai começando a dar pistas, né, em sentido espiritual. Por que que é importante a gente entender isso? E isso pode ser gerado, ter sido gerado nessa pessoa que se tornou narcisista na infância, provavelmente ele foi abusado ou abusada, ou viveu um ambiente muito tóxico e em que as pessoas elas tinham, que a família elas tinham muitos problemas com relacionamento. Gente, quando a gente fala aqui de abuso, não quer dizer só abuso sexual, tá? Não quer dizer o estupro em si, mas o abuso verbal, uma família que as pessoas não se respeitam, que não são tratadas com carinho. Então, isso vai minando a autoestima dessa criança, e esse narcisista, que vai se tornar abusador quando adulto, foi essa criança que foi muito maltratado, viveu num ambiente muito ruim. Então, o narcisista, geralmente, ele tem uma autoestima lá embaixo, insegurança gigantesca, e ele cria esse personagem dentro dele para não lidar com essa dor da insegurança, tá? E começa a criar essa patologia no comportamento dele. Então, a característica do transtorno de narcisista, de personalidade narcisista, elas são muito amáveis. A primeira impressão, essa pessoa ela é muito amável. Por quê? O narcisista não mostra quem ele é de primeira, porque ele precisa conquistar as pessoas para poder manipular. Ele é um manipulador nato. É uma pessoa que ele consegue enredar a vítima e a vítima não vai conseguir sair facilmente daquela situação, porque tem inclusive um tipo específico de pessoas que são atraídas pelo narcisista. Ele tem um olhar clínico em atrair essas vítimas para eles. Então, eles são pessoas encantadoras, eles necessitam de admiração, de atenção, não gostam de ser confrontados. Quando são confrontados, eles se sentem desconfortáveis. Todo narcisista é assim. Eles fantasiam o sucesso ilimitado, gostam de explorar as pessoas, os interesses das pessoas. Eles são pessoas ciumentas e invejosas, são pessoas que não conseguem vibrar com o sucesso de ninguém, com a alegria de ninguém. Ele sempre está competindo, ele quer o que a pessoa tem, então é uma pessoa invejosa, nada mesmo. E ele geralmente é uma pessoa arrogante e presunçoso, tá? O narcisista é assim. E tanto mulher como homem, tá? Ele tem uma autoestima exagerada para esconder de verdade o buraco vazio da autoestima baixa e da insegurança. Critica duramente toda aquela pessoa que ameaça. Quando o narcisista se acha ameaçado, ele vai detonar a pessoa que está confrontando ele ali. Ele foge quando se sente ameaçado que ele vai ser descoberto, tá? Ele ataca a autoestima das pessoas que convivem ao redor dele, a autoconfiança. Ele mina a autoestima e a autoconfiança das pessoas para que ele continue no centro do poder e no suprassumo que ele se acha, o suprassumo para continuar se sentindo o bambambam bam, bam da história, né? São pessoas que têm argumentos muito bons, são pessoas que têm raciocínio lógico. E se você não tiver um equilíbrio emocional, você cai na lábia do narcisista, tá? Inclusive, praticam gaslight, mais os homens, quando são narcisistas, praticam gaslight do que as mulheres. E o que é gaslight? Gaslight ficou esse nome por conta de um filme que narrou a história de um homem que era narcisista e ele casou com uma mulher muito rica, não gostava dela, e para que ela fosse internada como louca, ele começou a confundir ela
começou a destratar, e aí na frente de todo mundo tratava ela super bem, maltratava ela, ignorava, enfim, mexeu com o psicológico dela, fazia coisas, falava coisas e depois dizia que não falou. Para que, qual era o resultado? Que a pessoa ficasse no manicômio como louca e ele tomasse toda a fortuna. E é exatamente o que o narcisista faz. Ele usa de duplo sentido, ele não fala às vezes as frases todas, eles mentem, mas não mentem de forma escancarada, eles falam meias verdades, ou quando mentem, depois dizem que não falou. Você tá louco, eu não falei isso, ou eu não quis dizer isso. Então, o narcisista ele vai fazer tudo isso para criar confusão na pessoa, tá? Faz jogo de silêncio para desestabilizar mesmo a vítima. É, Eles são artistas natos, tá? Mentem mesmo, mas mentem sempre de forma subjetiva, meias verdades, são camaleões, eles estão sempre se adequando para nunca serem pegos, tá? Mudam até os gostos, mudam a fala muito fácil. Querem suas vítimas isoladas dos amigos, dos parentes, justamente para serem muito mais fáceis serem manipuladas. Manipulam as pessoas a favor deles, tá? Sempre estão dando um jeitinho ali que as coisas aconteçam do jeito deles. E, infelizmente, eles não estão cientes de que são assim, não sabem do seu problema e acham que, na realidade, eles são pessoas maravilhosas e o problema ele está com outro. Então, isso é grave. Acontece tanto em homens como mulheres, tem muitas mães narcisistas que também podem criar filhos narcisistas. É, e o que que acontece? Falta um diagnóstico, porque a vítima, ele acha que a pessoa é assim. E depois de um certo tempo, a pessoa que convive com o narcisista, ele acaba acostumando com o sofrimento, não consegue entender por causa daquele comportamento, porque o narcisista, ele não é ruim o tempo inteiro. O narcisista, ele faz uma coisa ruim, depois ele volta, pede desculpa, parece que vai ficar tudo bem. Ele vai criando uma dissociação da realidade e causando esse abuso, né, na família, porque geralmente o narcisismo, onde a vítima mais sofre é dentro da família. E por que que o Senhor quis que eu trouxesse esse assunto? Porque dentro das igrejas tem muito narcisista. E o primeiro narcisista foi o diabo. Ele é narcisista, porque ele se acha melhor do que Deus e se achou melhor do que Deus. Ele é um mentiroso nato, ele é arrogante e ele é extremamente mentiroso, um personagem que se camufla muito fácil para enganar. Então, muitas mulheres, as mulheres geralmente sofrem mais com narcisismo e têm dificuldade de se desvencilhar mais do narcisista. Por quê? Porque geralmente elas estão casadas com eles, eles manipulam a situação e dentro da igreja, como você tem o casamento como para sempre, né, que é o que realmente o princípio da Bíblia, que Deus odeia o divórcio, mas Deus ele não concorda com esse tipo de ação. Então, há o abuso espiritual e muitas mulheres se submetem a isso porque querem fazer a vontade de Deus. Mas o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer, se você, mulher, está passando por narcisismo, sofrendo isso de seu esposo, você não é obrigada a ficar com ele, porque Deus odeia o divórcio, mas Deus odeia abusadores. Então você pode se sentir livre, sim. Você não é obrigada a ficar com uma pessoa que está matando o seu emocional, que está te causando um adoecimento. Então, todas as vezes que a mulher ela se sente ameaçada na vida ou ela sofre abuso emocional e verbal, ela não é obrigada a ficar nesse casamento, porque pode realmente causar um problema psicológico grave na vítima. Então, embora Deus ele ame o casamento, mas ele não ama pessoas doentes. Então, tem bases bíblicas que a pessoa ela pode separar, ela não é obrigada a ficar com essa pessoa fazendo mal a ela e aos filhos, porque o narcisista ele tanto vai afetar o cônjuge, como também vai afetar e manipular esses filhos. E esses filhos podem ser gerados também futuros narcisistas. Há mulheres também narcisistas, sim, só que como elas têm mais dificuldade, as mulheres têm mais dificuldade de manipular o homem, então elas ficam mais no lugar dela. Quem sofre muito mais com narcisismo é a mulher.
Mas se você identifica esses comportamentos em alguém, seja numa mãe, seja numa mulher, ou seja no cônjuge, seja no pai, passe esse vídeo para essa pessoa para que ela, a vítima, ela comece a tomar consciência. Porque a primeira coisa para se desvencilhar de uma situação que adoece alguém é você tomar consciência do que está acontecendo. E se você for filho de mãe narcisista, ou até esposa também, eu digo a você, procure ajuda profissional, psicológica, porque você viveu debaixo de abuso muito tempo, não sabia disso, está com a autoestima adoecida, tem dificuldades em tomada de decisão, tem dificuldade no lado profissional e até no espiritual de se desenvolver. Busque ajuda também espiritual, suporte, para que você consiga lidar com essa situação e sair dessa situação, para que você não perca também sua sanidade. Gente, isso é muito sério. E o diabo, ele quer justamente isso, acabar as famílias. E agindo num marido narcisista, essa pessoa ela vai ter uma situação adoecida. E como Deus ele é infinitamente amoroso, ele não quer que seus filhos e filhas passem por isso. E a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente tenha a chance de se libertar de uma situação que nos faz adoecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude pessoas a terem consciência de que isso acontece e possam passar adiante esse vídeo para ajudar mais mulheres, mais famílias, mais filhos, ou até mesmo maridos, porque há mulheres também que praticam isso, tá bom? Pesquisem mais sobre o assunto, aqui o vídeo não vou me delongar muito para não ficar muito extenso, mas que Deus abençoe a vida de vocês, que esse conhecimento traga luz e ajuda na vida emocional e espiritual de cada um que assistir. Deus abençoe. Tchau, tchau.